Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre o cultivo de plantas em vaso de uma forma técnica, mas de fácil compreensão. E também o canal tem o objetivo de ajudar as instituições de caridade filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. E também peço a sua colaboração com o nosso canal. Tá? Clique no joinha, tá? Dê o seu like e inscreva-se no canal. Hoje nós vamos falar desta planta, bico de papagaio, Euphorbia pulcherrina. Você realmente conhece esta planta? Esta planta virou um símbolo, tá? Principalmente no Natal, né? Devido à sua coloração vermelha, né? Exuberante, tá? E é uma planta de fácil cultivo, a gente vai comentar aqui com vocês. Ela é uma planta originária do México, tá? E hoje nós temos aí dezenas de variedades, desde a coloração vermelha, mesclada, tá? Amarela, laranjada, abóbora e assim muitos mais. São plantas que naturalmente vivem a sol pleno, tá? E ela atinge um arbusto de 3 a 4 metros, como uma espécie da família Euphorbiaceae, que a gente já comentou aqui, né? Se vocês não assistiram o vídeo, assista que vale a pena. Essa planta também, ela solta uma seiva leitoso, tá? Então uma goma branca que ela acaba liberando em qualquer lesão onde ela tenha, tá? Existem muitas histórias sobre a toxicidade dela. Realmente esse látex, né, essa seiva é tóxica, não é tão perigoso, tá certo? Existem muitos relatos, né, de animais que comem isso. Elas têm um problema, mas o nível de mortalidade que causa essas plantas é quase que inexistente. Aproveito esse intervalinho para apresentar o meu livro, tá? Cultivo técnico de plantas suculentas, da minha autoria e de mais 2 colegas, tá certo? Esse livro tá em 10 capítulos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o capítulo de substrato, tá certo? Vale também comentar que a poinsettia, tá? O bico de papagaio, diferentemente das outras eufórbias que eu falei aqui, já comentei aqui no outro vídeo, elas não têm tanta resistência à deficiência hídrica, tá certo? Elas resistem sim, tá? Na fase adulta, mas não resistem muito tempo à falta de água, tá certo? Então esse é um detalhe, tá? Talvez uma das poucas exceções das euforbiáceas com relação à necessidade da água no seu substrato. Essa planta, pessoal, tá certo? Principalmente agora na primavera, verão, tá certo? Ela vai estar florida porque foi induzida, tá certo? Logo depois, né, elas vão começar essas folhas, né? Não são flores, essas brácteas vão começar a voltar a ser verde, né? Como já está acontecendo aqui nessa folha, tá certo? Então é muito comum delas voltarem à sua normalidade, a cor verde, para que continuem fazendo a fotossíntese. Vamos falar um pouquinho do cultivo dessas plantas, tá certo? É muito simples também, não é difícil não. Acompanhe até o final que a gente vai dar algumas dicas no cultivo dessas plantas. Bom, primeiro é um ambiente, né? São plantas de pleno sol, tá certo? O ideal é que ela seja produzida ou seja cultivada em ambiente que tenha maior iluminação, maior luminosidade possível.
Com relação à rega e os substratos, elas não sobrevivem muito tempo à falta de água, tá certo? Primeiro ela começa a derrubar as folhas e depois vão secando com o passar do tempo, tá certo? Pode sim recuperar, mas a beleza de toda a estrutura acaba sendo as folhas, né, que acaba caindo, tá certo? O substrato, por isso, tem que ser um substrato que tenha alta retenção de umidade. O ideal é que elas tenham uma retenção acima de 60% a 70%, desde que também tenha a sua porosidade alta. Os produtores, a maioria, utilizam turfa de esfagno, tá certo? E também fibra de coco. Tá? Então são substratos, né, que têm alta capacidade de retenção de água e alta porosidade. Com relação à adubação, né, muita gente tem utilizado os adubos químicos, né, principalmente os solúveis. Apesar dela ser resistente à salinidade, não se deve utilizar o NPK tradicional, que ela saliniza demais o seu substrato, tá certo? Elas até sobrevivem, tá certo? Mas a sua durabilidade em termos de floração, em termos de coloração, acaba ficando muito curta. Por isso é que o pessoal utiliza muito adubo de baixa salinidade. Eu fiz alguns testes com relação a essa planta, tá? Nós utilizamos basicamente o coat, tá certo? E também férteis solúveis, né? Eu vou comentar sobre esses adubos férteis solúveis mais para frente, né? Confunda adubo foliar, tá certo? Com os férteis solúveis. Adubo foliar também são férteis solúveis, mas cada uma tem a sua função em lugares diferentes. Eu também testei com os adubos orgânicos, principalmente bocashi. Os resultados foram muito satisfatórios. Tá? Agora precisaria fazer mais pesquisas com relação a isso, tá certo? Como eu não tinha quantidade suficiente de plantas, eu não consegui conduzir um experimento científico, mas os resultados com as plantas que eu tinha foi bem satisfatório. A propagação dessa espécie, né, dessas variedades, basicamente é com estaca caulinar, tá certo? Existem hoje várias empresas, né, que produzem essas estacas e vendem para o Brasil todo. Okay? Então, se você pensa em um dia cultivar essas plantas, você pode adquirir isso, tá? As estacas dessas empresas. Tá? Elas têm todas essas variedades que eu comentei com vocês, né? Dessas cores diversas. É muito impressionante e muito bonito, tá? Essas plantas quando floridas. Conforme eu falei, né? Existe uma técnica de indução floral, tá? Dessa espécies, né? Então, na verdade, como eu já comentei com vocês, a gente baseia toda essa tecnologia em cima do fotoperíodo, tá certo? Eu vou falar isso num vídeo futuro, porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo. Uma dica também que eu dou para vocês, né, é quando vocês adquirirem essa planta, ou logo depois do Natal, né, vocês replantem num vaso maior, ou até no seu jardim, tá certo? Por quê? Porque o sistema radicular dela, ela já vai estar bem grande, né? Ocupando quase todo o espaço do seu vaso. Por isso, tá? É importante que vocês façam esse transplante num vaso maior, utilizando o substrato adequado, que nem eu já comentei aqui. Muita gente acaba perdendo as plantas devido a isso, né? Porque as plantas acabam não tendo espaço para o seu crescimento, acaba se perdendo, tá certo? Então, o ideal é que vocês replantem isso, tá? Logo depois, né, da sua festividade. Aproveito para solicitar as suas perguntas, os seus questionamentos e também as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? Peço a sua colaboração para esta entidade desse projeto Fraternidade Toca dos Assis, dos franciscanos, que eles ajudam muitas pessoas em todo o mundo, principalmente aqui na América Latina. Tá? Ajude com alimentos, roupas, fraldas geriátricas,
ou com o que vocês puderem. E peço também a sua colaboração para com o canal, tá? Dê o seu joinha, né? Clique no joinha, tá? Inscreva-se, tá? Isso ajuda muito o nosso canal. Agradeço e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.